Fala galera, eu sou o Lipe Paiga e vocês estão no Inside Cars. Se são novos no nosso canal, sejam muito bem-vindos, porque hoje eu tenho um vídeo que é provavelmente o mais especial para mim que eu tô fazendo nesse canal, que é mostrar esse carro aqui atrás. Subaru Legacy GX 2.2 16 válvulas, manual, tração nas 4 rodas, que foi o último carro do meu avô. Depois que a gente completou 50 mil inscritos, eu comecei a pensar muito no nosso canal e sobre as coisas que a gente estava fazendo. E eu acho que vocês têm muita empatia, vocês são muito próximos da gente e eu acho que vocês têm vontade de saber um pouco mais sobre nós, sobre a nossa história. Então, todo mundo sabe desse carro, é um carro que eu mostrei no primeiro episódio do Oficina Motor lá em 2013. E eu acho que essa história merece ser contada aqui no Inside Cars por mim, da maneira que eu tenho vontade. Então tá aqui para me aproximar de vocês, para contar mais minha história pessoal. Tá aqui esse Subaru e é por isso que a gente vai para esse vídeo hoje. Bom, estamos aqui a bordo do Subaru Legacy GX 2.2 16 válvulas 1997 e esse carro é muito especial para mim porque foi o último carro do meu avô. Por mais louco que isso possa parecer, ele já morreu há mais de 4 anos, mas ele tinha parado de dirigir muito antes disso, por volta de 2004, ou seja, 16 anos atrás, mais ou menos. Mesmo assim, eu ainda entro aqui e sinto o cheiro dele. Claro que não deve ter. Talvez seja a minha memória que associe o cheiro do meu avô a esse carro, ao cheiro que o carro tem. Mas vamos falar um pouco sobre esse carro especificamente. Ele é um Legacy de segunda geração, com motor boxer, como todo bom Subaru, 2.2 16 válvulas, com 130 cavalos e 19,7 kgfm de torque. Como ele é um motor aspirado, o torque dele aparece a 4.000 RPM. Então, em baixa rotação, ele até tem força, porque ele é um boxer, mas ele cresce mesmo quando estica. E esses 130 cavalos estão disponíveis a nada menos do que 5.600 RPM. Ele não é um motor giradorzão não, ele gira 6,5, 6.700 por aí, mas é um motor muito gostoso de usar, porque ele tem força desde baixa por ser boxer, né? Então sempre que você acelera, como ele não tem acelerador eletrônico nem nada disso, você sente sempre respostas imediatas. O legal desse carro é que ele tem tração nas 4 rodas, o que é uma coisa que para a época é raríssima, né? Tração nas 4 rodas era uma coisa que basicamente Subarus e picapes tinham, né? Algumas. Esse carro é ano 97, modelo 97, e ele foi comprado pelo meu avô em julho de 1998. Pra vocês verem como esses carros vendiam pouco na época. Então esse carro chegou aqui e eles fizeram uma baita promoção na época. O carro saiu coisa de 36 mil reais, alguma coisa assim. E é um carro que não tem nada de espetacular. Ele tinha aqui um som Alpine de CD, que está lá com o nosso amigo Carlo do Radium Car Museum, porque ele está restaurando por um simples problema.
ele queimou a lâmpada. De ladinho, assim, você até vê aceso, mas ele não está acendendo mais. Mas o CD continua rodando, continua funcionando, tudo normal, tudo certinho. Nós temos uma caixa da frente, tudo. Tem inclusive o manual do rádio aqui dentro. E nós temos tudo preservado. Como esse carro é nosso desde zero, era do meu avô, o carro de uso dele. E é engraçado porque como ele pegou o carro em 98, eu ainda não tinha habilitação. Mas depois que eu tirei a habilitação, eu acabei usando esse carro diversas vezes na minha vida. Lá em Campos do Jordão, onde a gente tinha casa, era uma estrada de terra. E a gente muitas vezes acabava fazendo trajetos para ir até a Pedra do Baú por dentro, que dava para ir ali pela estrada do Taquaral. E a gente passava em atoleiros. A gente ia num saibreiro que tinha ali perto de casa e fazia zerinho com esse carro. E vocês sabem como é zerinho com o carro tração nas 4, que ele fica rodando basicamente no eixo. É uma coisa muito legal. E esse carro sempre foi muito divertido. Eu tenho milhões de histórias. Uma história simples. Uma vez eu fui para balada em Campos. Para quem é de São Paulo e já foi a Campos do Jordão, pode se lembrar, nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, tinha uma balada lá chamada Fênix. E quando você ia na Fênix, você acabava estacionando do outro lado da rua, que era um terreno que ficava muito melecado, né? Vamos dizer assim. Porque quando chovia lá em Campos, chovia de verdade. Então, um dia tinha uma F250, uma picape da Ford, com um monte de gente pulando na caçamba dela para dar tração para ela poder sair, porque ela não era 4x4. E ela ficou entalada há muito tempo e eu fiquei dentro do carro parado esperando, eu tava sozinho. E aí o pessoal que cuida dos carros ali veio falar para mim, falou: ó, você vai de uma vez, porque senão você vai entalar que nem ele, hein? Aí eu falei pro cara: fica tranquilo, que aqui é 4x4. Ele: é 4x4? Eu falei: dá uma olhada. Engatei a primeira e dei uma... como se fosse dar uma cantadinha de pneu. E ele tava 3 passos para trás da janela, o carro jogou para lama com as 4 rodas para cima, assim. O cara: oh, se liga, esse carro é 4x4, vem ver. Chamou todos os caras para ver, fez eu fazer mais 13 vezes a jogada de lama para cima. E eu saí, obviamente, sem problema nenhum. Agora vamos falar um pouco sobre como é andar com esse carro. Esse carro é uma coisa muito doida, né? Porque a suspensão dele, ele faz uns barulhos dentro, porque é um carro antigo, né? Que tem 147.900 km, quase 148. Mas ele tem uma coisa muito doida, que é, por exemplo, você varar lombadas gigantescas. Essa lombada era curtinha assim, dessa altura. Outra vez. Esse carro tem uma suspensão inacreditável. Inacreditável. Fora que ele é muito confortável mesmo. E pela tração nas 4 rodas, é um carro pregado no chão. Ele não é um carro curto, tá? Ele é um carro de 4,60 m. São 4.605 milímetros. Que para os padrões de hoje é um carro bem curto, mas para a época era uma banheira. A capacidade do porta-malas é de 460 litros, o que também parece muito pouco em número, mas quando você olha o tamanho do porta-malas, ele parece enorme. É que como esse carro é antigo, ele é mais baixo, né? A linha de cintura é mais baixa, então o carro é mais fino, ele é mais estreito. Então ele parece muito mais comprido do que ele de fato é. Pra vocês terem uma ideia, eu me lembro na época que eu tinha o Corolla, eu achava que esse carro era muito maior que o Corolla, e quando você botava os dois um do lado do outro, eles eram basicamente do mesmo tamanho. Se bobear, o Corolla era um pouquinho maior ainda. Mas 460 litros não é muita coisa para porta-malas, né? Ainda mais para um sedã desse tamanho. De qualquer forma, a impressão visual que você tem é de que ele é muito maior. Outra coisa que esse carro tinha muito legal para a época era um negócio chamado Hill Hold, que quando você pisa na embreagem e no freio em uma subida, você pode tirar o pé do freio que o carro fica travado,
o freio fica preso até você tirar o pé da embreagem. Então você consegue tirar o pé do acelerador, dar giro e tirar o pé da embreagem e conseguir subir sem ter que fazer isso como eles ensinam na autoescola, usando freio de mão. Mas esse carro aqui tá com o Hill Hold desligado porque ele estava travando, ele ficava travado, então você não conseguia nem andar para frente, nem no plano, nem em hora nenhuma, toda vez você embraiava e freava. Então a gente teve que desligar o Hill Hold. Eu tô procurando a peça para comprar, não é fácil, não é simples. Quando acha tá muito caro. E nós já trouxemos dos Estados Unidos sensor do fluxo de ar, sensor de posição do acelerador, do corpo de borboleta, trouxemos amortecedor, todos os amortecedores, trouxemos embreagem, trouxemos volante do motor, porque esse carro tem que dar passe. Meu avô era um cara que dirigia com o pé na embreagem bastante. Fora os desaforos todos que nós fizemos a vida toda, ele ficar fazendo zerinho, fazendo graça com esse carro. Então esse carro está de fato agora na quarta embreagem, com 147 mil quilômetros. Faz tempo já que ele está com essa embreagem, porque depois que meu avô parou de dirigir e a gente parou de aloprar, né, o carro parou de comer embreagem, né? Nessa época a Subaru trazia para o Brasil GL 2.0, né? Tanto sedã quanto perua, Touring Wagon que eles chamam, tanto manual quanto automático, e tanto 4x2 quanto 4x4, você tinha essas opções. O GX existia em duas versões, com motor 2.2, que é esse aqui, e com motor 2.5, que passou a vir a partir de 1998, e aí ele tinha um kit diferente de carroceria, para-choque e tal, umas saias, a roda diferente, tinha mais opções. Esse aqui não tem opcional nenhum, mas ele poderia ter na época airbag duplo, podia ter ABS, e aí quando tinha ABS ele tinha freio a disco nas quatro rodas, que esse aqui é tambor na traseira. O câmbio automático, que em muitos deles vinha com um câmbiozinho aqui, uma alavanquinha aqui, que ativava uma reduzida. Eu nunca vi nenhum, eu só vi reduzida nos empresa e só perua, nunca vi empresa sedã com reduzida. Pode ser que exista aqui no Brasil, mas eu nunca vi. Então, fora as versões sedã e perua, GL 2.0, GX 2.2 e GX 2.5, você ainda tinha um carro que não chamava Legacy, mas usava basicamente a carroceria do Legacy perua, que era o Outback. A altura do solo um pouco mais alta. Eu não sei pra quê, porque esse carro aqui já tem 15,5 cm de altura do solo, e eu já acho excelente. Sempre achei, nunca precisei de mais que isso. Na verdade, uma vez o meu irmão foi pra Pedra do Baú com esse carro, junto com meu primo, que tinha uma Ranger 98 4x4, e um amigo nosso, Conrado. Se você estiver vendo esse vídeo, grande abraço, beijo pro meu primo Maurício e pro meu irmão também, claro. Mas eles foram pra Pedra do Baú por essa estrada do Taquaral que eu falei, e ela tava cheia de atoleiro. Certo ponto, o meu irmão teve que resgatar uma corda, o meu primo com a Ranger 4x4, tirar ela do atoleiro, porque ela ficou e o Subaru passou. Então, quando eu digo que a tração 4x4 desse carro é fantástica e mais do que suficiente para qualquer tipo de terreno que você precise, e quando eu falo que ninguém precisa de SUV para ser feliz, é porque eu tenho essa referência aqui. Eu acho esse carro espetacular, de verdade. Além da história que eu tenho com ele, obviamente, pelo fato de ter sido o último carro do meu avô, de ter sido meu daily driver por algum tempo. Eu cheguei a andar com esse carro como daily um tempo. Outra coisa que esse carro tinha muito legal para a época era um negócio chamado Hill Hold, que quando você pisa na embreagem e no freio em uma subida, você pode tirar o pé do freio, que o carro fica travado, o freio fica preso até
você tirar o pé da embreagem. Então você consegue tirar o pé do acelerador, dar giro e tirar o pé da embreagem e conseguir subir sem ter que fazer isso como eles ensinam na autoescola, usando freio de mão. Mas esse carro aqui tá com o Hill Hold desligado, porque ele estava travando, ele ficava travado, então você não conseguia nem andar para frente, nem no plano, nem em hora nenhuma, quando toda vez você embraiava e freava. Então a gente teve que desligar o Hill Hold. Eu tô procurando a peça para comprar, não é fácil, não é simples. Quando acha tá muito caro. E nós já trouxemos dos Estados Unidos sensor do fluxo de ar, sensor de posição do acelerador, do corpo de borboleta, trouxemos amortecedor, todos os amortecedores, trouxemos embreagem, trouxemos volante do motor, porque esse carro tem que dar passe. Meu avô era um cara que dirigia com o pé na embreagem bastante. Fora os desaforos todos que nós fizemos a vida toda, ele ficar fazendo zerinho, fazendo graça com esse carro. Então esse carro está de fato agora na quarta embreagem, com 147 mil quilômetros. Faz tempo já que ele está com essa embreagem, porque depois que meu avô parou de dirigir e a gente parou de aloprar, né, o carro parou de comer embreagem, né? Agora, um ponto altíssimo desse carro, para mim, sempre foi o espaço interno. Apesar dele ser um sedã bem grande, mas é um sedã grande da época. Cara, o banco vai para trás um monte, tá? Eu tenho 83, eu não tô nem perto de estar com o banco todo para trás. Ele vai bem mais para trás, a ponto de eu não conseguir encostar nos pedais. E mesmo com o banco regulado para mim, você ainda tem um espação no banco de trás. Como vocês podem ver aí, o espaço para perna, espaço para cabeça, você vai muito confortável, o carro não pula. É muito confortável. Como eu disse, esse carro tem uns barulhinhos internos e tem algumas coisas que são clássicas desse tipo de carro, né? Como o Subaru não tem coluna, ele é um carro que acaba segurando tudo basicamente nas dobradiças e na fechadura da porta. Então esse carro costuma afrouxar e ele acaba ficando com barulho nas portas. Você anda com ele, você sente que tem hora que precisa apertar. E aquela porta traseira esquerda ali agora tá me incomodando deveras. Tô com muita vontade de descer e apertar agora, mas eu não tenho a ferramenta. Mas o meu pai tá usando esse carro diariamente agora, enquanto não chega o carro que ele comprou, que é um T-Cross. E ele diz que o carro tá espetacular, que o carro tá andando mais que nunca, continua bebendo como sempre. Vamos dar uma acelerada? O ronco nem é quanto anda, nem que ele não anda muito, de fato, não anda. Mas segundo a Subaru, ele fazia de 0 a 100 em 11,6 segundos na época, mesmo a versão com câmbio manual. E é um carro pesado, né? São 1.260 quilos. Porque a tração nas 4 rodas pesa. E ela, apesar de dar todo esse efeito bom no carro, que é um carro seguro, que faz curva, freia bem, não dá para dar cavalo de pau, porque quando você trava as rodas traseiras, ele trava a dianteira também. Eu sei, por experiência própria, né? Lá no Saibreiro, que eu brincava, não dá cavalo de pau. Você trava aqui, ele trava as da frente também, e o carro faz... Ele não dá cavalo de pau. Então ele é um carro meio amarrado, assim, vamos dizer, por causa da tração nas 4. Ele deve andar tanto quanto um 2.0 tração dianteira. Mas eu gosto demais. Eu gosto demais. É muito louco porque em 1997, né, ou até antes, você já tinha o ar-condicionado, que não é automático, não é digital, mas ele já é um ar-condicionado elétrico, né? Porque quando você muda aqui, ó, saída só para cima do ar, ele fecha a saída do pé de forma elétrica. Aqui também, abriu elétrico, você põe para cima, ele vira elétrico também. Inclusive a circulação do ar é por abertura e fechamento elétricos. Moderno, né?
mas é um carro que, se um dia meu pai ou meu irmão resolverem que a gente tem que se desfazer desse carro, eu não vou deixar. Eu vou ficar com ele pra mim, porque esse é provavelmente o carro mais especial que existe na minha vida. E não, ele não foi meu primeiro carro. Meu primeiro carro também era um carro que o meu avô me deu, que era um carro dele também, que ele tinha junto com esse, que era uma Ranger V6. Mas ele não tinha... Ele e meu pai estavam sem grana, e quando eu tirei a habilitação, como meu avô tinha 2 carros, ele não usava mais, não precisava mais do uso da picape. E eles sabiam que eu gostava muito daquela Ranger. O meu avô me deu esse carro como o primeiro carro. Então o meu primeiro carro foi o penúltimo carro do meu avô. E esse aqui é o último carro do meu avô. E eu pretendo ficar com ele para sempre. Porque além de eu gostar muito desse carro como carro, como eu disse, ele me lembra muito meu avô e me traz muitas lembranças. Por mim, eu fico com ele para sempre. E eu espero que ele continue na família para sempre. Seja com a minha filha Babi, ou seja com os meus sobrinhos André e Luísa. Espero que esse carro seja preservado. Bom, é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, dá like aí embaixo, porque para o YouTube é muito importante. Se vocês curtiram conhecer um pouco da história desse, que é um dos carros mais importantes da minha vida, dá like aí. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, clica aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações para saber toda vez que a gente postar vídeo novo. Aqui e aqui do lado tem mais vídeos para vocês conhecerem mais do nosso canal. Valeu, muito obrigado, até mais.